Vamos abrir o noticiário na nossa página internacional. Nessa quinta-feira, o Chile passou o dia contabilizando os prejuízos materiais e humanos daquele que foi considerado o pior dia de violência no contexto das manifestações populares desse ano. Paulinha, vamos lá. Esses protestos já vêm aí de alguns anos, né, de tempos, e o governo vai tentando, de alguma forma ali, com o que lhe resta de aprovação nas pesquisas. É muito baixa a aprovação do Pinheira, em 6% apenas atual. Quando eu estava lá em férias, estava em 10%, agora já baixou para 6%. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo ali, o que o governo do Chile vem tentando fazer para tentar acalmar esses ânimos. Para contextualizar um pouco só essa questão da noite mais violenta, o que é que aconteceu no Chile? A gente teve saques, incêndios registrados ali e também a morte de um jovem de 22 anos que foi atropelado por um ônibus público que havia sido roubado por homens encapuzados. Numa manifestação que acontecia ontem, na verdade, que tinha como objetivo dizer sobre a morte de uma outra pessoa, de um torcedor do Colo-Colo que morreu na terça-feira, também atropelado, mas por um caminhão da polícia. No contexto... A gente tem um envolvimento das torcidas organizadas nos protestos no Chile, que ainda acontecem. No fim do ano passado, a gente viu isso de forma bastante extremada e noticiada, né, em todos os países. E esses protestos, eles continuam de certa forma, Edgar, tanto que a gente vai ter em abril uma consulta pública, né, onde vai se discutir a questão da Constituição do Chile. E a gente teve ontem também a aprovação no Congresso da reforma tributária, já sob essa pressão popular, então com algumas coisas diferentes do que anteriormente tinha estabelecido o Sebastião Pinheira. Então, por exemplo, a redução de impostos para grandes empresas acabou sendo retirada aí desse pacote de reformas, então por pressão popular. Essa reforma tributária, ela busca aumentar em mais de 9 bilhões a arrecadação anual de impostos. 55% disso vai vir exclusivamente de impostos aplicáveis aos mais ricos. É como se 6 em cada 10 pesos arrecadados com o novo projeto virão dos mais ricos. Então, por exemplo, impostos maiores sobre propriedades que custam mais de 400 milhões de pesos chilenos. Aumento de 40% nos impostos cobrados sobre a renda anual superior a 184 milhões de pesos. A ideia é que esse dinheiro seja usado para bancar uma agenda social que foi apresentada exatamente para conter essas manifestações que começaram principalmente em outubro, que eram manifestações a princípio de repúdio ao aumento da tarifa do metrô e que depois assumiram outras reivindicações mais amplas. Bom, essa nova legislação agora passa por uma revisão do Tribunal Constitucional, deve entrar em vigor em março e também estabelecer a redução de impostos para idosos, um imposto sobre serviços digitais, como por exemplo a Netflix ou Spotify, e também simplificar a cobrança de impostos corporativos, estabelecendo uma taxa de 27% para grandes empresas. Ed. Vamos lá, vou passar a bola aqui para o Adriles, para o Guga, para a gente debater um pouco sobre isso. Na opinião de vocês, você viu isso que a Paulinha traz para a gente como uma adoção aí do governo para tentar apaziguar esses ânimos aí, taxando os ricos, o grande capital, as grandes empresas, as grandes fortunas. É uma maneira de se fazer justiça? Vem de forma tardia, na opinião de vocês, ou isso pode debelar um pouco e acalmar, né, esses ânimos lá no Chile? Começa você, quem vai começar? Adriles ou Olha, eu posso o Guga? começar, depois a gente vai pro debate. O Chile é um dos países com o IDH mais alto, né, da América Latina. Saltou, inclusive, nos últimos anos, de 114º para 40º alguma coisa, se eu não me engano. Isso tudo é fruto de um governo com princípios liberais inspirados na Escola de Chicago especificamente. Eu acho que sobretaxar grandes fortunas, grandes empresas, é um princípio que aparentemente é muito sedutor, mas é muito temerário. No seguinte sentido, quem gera emprego, quem gera trabalho, quem gera bem-estar social, são grandes empresários, grandes e pequenos, inclusive, empresários, que geram mão de obra. Ou seja, se você tem um alto grau de livre empreendedorismo, você gera
grande mão de obra, você gera emprego, você gera altos salários. Se você sobretaxa grandes fortunas, se você sobretaxa grandes empresas, a tendência desses capitais, desses donos de capitais, é fugir exatamente do país e abrir suas empresas em outros países. Aconteceu isso no Brasil há alguns anos, 40 empresas, quando foram sobretaxadas, foram inclusive para o Paraguai, um país que tem altos tributos, por exemplo, como o Brasil, dificuldades enormes para empreender, burocracias diversas, e ainda sobretaxa grandes fortunas ou grandes empresas no Brasil, seria um desastre, ou seja, seria exatamente alavancar uma série de direitos e um número extinto de empregos. Isso é o que pode acontecer no Chile se o governo ceder a esse tipo de tentação populista. A gente não sabe de onde vem exatamente, ou por que exatamente, dessas reivindicações. Há suspeitas, sim, de agentes cubanos, venezuelanos, porque num país que você tem um alto grau... O fantasma apareceu. Não é fantasma, eu tenho que interromper, não dá. Se num país você tem alto grau... Finaliza pra gente passar pro Guga. De desenvolvimento, se tem alto grau de desenvolvimento, por que você tem exatamente um tipo de reivindicação e manifestação terrorista? É o seguinte, eu vou te explicar. Calma, só terminar. Se o governo tem baixa popularidade, é exatamente por essas ações terroristas que ele não está conseguindo debelar. Peraí, então. E essa, calma, vou terminar, deixa eu terminar. E essas ações terroristas têm influído, inclusive, na economia, que reduziram o espectro de aumento de projeção de PIB de 6% para 3%. Ou seja, é culpa dos terroristas, é sabotagem, terrorista. Vai lá, Guga. Você está agora querendo usar o argumento Bolsonaro, né? O Bolsonaro que sempre usa... Deixa ele, vamos ouvir o Bolsonaro não tem o que falar, ele apela para isso. Ele fala que é sabotagem, é ridículo. Ele fala de onde vem, então, esse O que está acontecendo no Chile é muito simples. Eles tiveram anos e anos, sim, do que você disse. Eles seguiram a cartilha neoliberal à risca, eles cortaram, sim, direitos trabalhistas, eles cortaram a aposentadoria com a promessa de que depois o aposentado ia receber uma aposentadoria integral de acordo com o último salário dele, e hoje, na prática, praticamente todos os aposentados, mais de 70%, mais de 80%, recebem 1/3 do salário mínimo chileno. Eles estão em uma situação de pobreza, sim. É por isso, inclusive, que ele quer agora diminuir os impostos sobre os idosos. Então, assim, tem uma situação de miséria com relação aos aposentados, de pobreza. Eles estão, sim, caminhando para uma direção à pobreza, e a gente tem no Chile uma desigualdade explodindo, cada vez mais ricos lá na ponta com os pobres. Sim, a desigualdade no Chile explodiu, como no mundo inteiro nos últimos anos. A gente mostra que tem estudos que mostram que se a gente taxasse em 0,5% os 2.200 bilionários mais ricos do planeta, em 0,5% que eles têm ao ano, o patrimônio líquido deles taxado em 0,5% ao ano, isso resultaria em uma fortuna que seria o suficiente para colocar 263 milhões de crianças nas escolas. Então, a gente tem, sim, exemplos de países que sobretaxam grandes fortunas. O Brasil, você diz que, se sobretaxar os ricos, eles vão embora do Brasil. O Brasil é o paraíso fiscal dos ricos. Não existe nenhum paraíso fiscal para rico como o Brasil. Aqui eles gastam menos de 10% do patrimônio líquido deles com imposto. Aqui eles não têm lucro e dividendo sendo taxado, só o lucro. Então eles não têm, na hora do dividendo, nenhum tipo de imposto. Aqui é a menor taxação para empresário do planeta. Até a Estônia, que é o único país fora o Brasil que segue esse modelo de não taxar lucros e dividendos, até a Estônia, ela taxa mais o lucro, apesar de não sobretaxar os dividendos. Então, a taxa para os empresários lá é maior do que a do Brasil. O Brasil é o paraíso fiscal. Ninguém vai correr do Brasil. Não se preocupe, o Chile está um caos porque seguiu essa sua taxa. Dois pontinhos. O que correram foram para o Paraguai, que você falou. Não, mas Adriles, veja, se há um desequilíbrio baseado em decisões que foram tomadas aí em tempos recentes, a população se manifesta reivindicando esses direitos, você não pode deslegitimizar e criminalizar porque há um excesso aqui, outro excesso ali, a violência. Agora, se há um desconforto geral da comunidade chilena, que são mostrados aí nesses 10%, nesses 6% de aprovação do Pinheira. Eu já expliquei. Eu gosto de conversar com pessoas e saber, entender um pouco as situações, e eu, por coincidência, nesse nosso debate,
tive no Chile agora nas férias e em Santiago tive a oportunidade de conversar ali com pessoas, funcionários do metrô, motoristas de táxi, comerciantes disso. Tem uma questão voltada ao fundo de previdência no Chile, que mostra que essa situação que está acontecendo é em decorrência dessas decisões que foram tomadas. Veja, conversando lá, por exemplo, com um taxista, ele me disse que grande parte desse ativo de previdência, que deveria estar na mão da população, está num fundo privado, numa espécie de capitalização em que o povo, necessitando do crédito para fazer qualquer coisa, para tocar sua vida, faz o empréstimo dessas corporações privadas, ficam endividados a perder de vista com essas corporações, em função de uma alegação de que agora, aquela velha discussão que tivemos aqui no Brasil também, agora a gente vive mais, temos que pensar no remanejamento desses números porque a população vive mais, quer dizer, mas você está jogando uma situação em que sim, aí podemos até discutir o que é o tamanho do Estado ou não, mas que o Estado deveria olhar para a sua população e devolver a ela, depois de uma vida inteira trabalhando, no momento em que as pessoas têm que, sim, reservar o teu tempo para um descanso, né? Merecido descanso depois de anos e anos trabalhando, vem esse fundo liderado e comandado por empresas privadas que tornam essa pessoa que deveria estar tranquila descansando num acorrentado financeiro a perder de vista. Então é falta de liberdade econômica. Se esse fundo está dando problema, então que outras empresas ou outras corporações estabeleçam outros fundos de previdência em que as pessoas possam investir. O Guga falou, só para não deixar de responder, em fundo de bilionários. Você está falando de exceção, a gente está falando de milionários, de grandes e médios empresários que no Brasil tem um problema seríssimo para empreender, que pagam mas 3 sobretaxar vezes, rico não é sobretaxar pequeno empresário. Pagam 3 vezes o empresário, e você tem sorveteiro até o grande empresário. E aqui, meu caro Guga, não distorce. há um capitalismo. Ninguém vai sobretaxar sorveteiro. Você não pode falar de que existe livre empreendedorismo no Brasil, porque aqui é um capitalismo em conluio com o Estado. Foi fomentado em grande parte, a gente para falar da história, com o PT, que favorece oligarquias como a JBS, como a Odebrecht. Ou seja, nunca houve um princípio de liberalismo no Brasil, como há um esboço no Chile. O Edgar bem falou que as populações estão envelhecendo e essa necessidade de reforma da Previdência gera um desconforto no início, e isso pode ser regulado ao médio e longo prazo. Agora, o que não dá é para fazer manifestação terrorista, você fazer enfrentamento, sabe-se lá por quem, num país que, sim, existe uma desigualdade econômica, mas existe um bem-estar econômico muito maior, por exemplo, que no Brasil. Volto a dizer, o IDH do Chile é um dos maiores do mundo. Se o pobre o pobre lá é muito menos pobre que o daqui. O rico é mais rico, ou seja, aquela coisa da Margaret Thatcher. O sujeito não aceita que a pobreza tenha diminuído, mas aceita menos ainda que a desigualdade entre muitos ricos e pouco pobres seja grande. Ou seja, não há uma explicação racional para esse tipo de revolta que está havendo no Chile, a não ser um tipo de orquestração de uma esquerda subliminar que atua na América Latina. É até infantil você achar que meia dúzia, como você diz, de cubanos, agentes cubanos infiltrados, que é impossível até eu acreditar que existam, mas se existir, não vão ser muitos. Meia dúzia de agentes cubanos infiltrados foram capazes de derrubar a popularidade do Sebastião Pinheiro. Em 6 até 6%. Hoje 6%. Olha, escuta, 6% de aprovação. Como é que você acha que isso é fruto de sabotagem, de terrorista cubano? Tragam esses infiltrados, então, que as pessoas estão outros países, em eles são tão competentes assim. Em combates isso é impossível. absolutamente que as você pessoas não estão consegue ver o quão ridículo é falar isso. Se o país não consegue coibir esse tipo de ação terrorista, é lógico que ele vai estar, mas não é tem ação terrorista lá no Chile. Se você liberal. Quer saber o que aconteceu, foi um exagero muito maior por parte das forças de segurança, da polícia, tanto que parte da popularidade que se esvaiu do presidente foi por conta dessas ações violentas da polícia, de uma ação de truculência. Aí pode ser um erro de governo. Você quer saber de onde partiu algum tipo de terrorismo? Mas pode ter, se você quiser realmente usar essa palavra, partiu das forças policiais. Só para, assim, nessa questão, é claro que isso é uma movimentação que não vem só em decorrência da questão econômica, vem em decorrência de conflitos de interesses, tanto que vai ter... Que interesse para além da economia? Não, que interesse para além da economia? Por exemplo, direitos dos povos originários, a não privatização da água, por exemplo, são questões que vão estar em debate nessa nova Constituição que vai ser proposta. Eles privatizaram tudo no Chile, esse é um dos problemas. Dos povos originários. Olha só, é claro, a privatização da água, Guga, é claro que isso não vem somente na questão envolvendo ali o desconforto econômico da grande população do Chile, da população que menos tem. Vem em decorrência de outras coisas também, como semelhança aqui no Brasil, temos o conflito
conflito entre, por exemplo, as demarcações de terra. Lá, eles Conflito superficial. Lá eles brigam, Adriles, Guga, A gente Paulinha. briga pela inserção Eles dos brigam povos originários. pela questão não da pela perda demarcação Peraí. étnica e racista dos É Deixa eu povos completar, originários. deixa eu me cultural que você completar. falou. Eles brigam pelo direito dos povos originários a terem suas terras. Eles brigam por direitos Eles de digam pra você eles não cultivarem construir. e venderem e arrendarem sua terra. O direito deles não Entendeu? construírem hidrelétricas Pra que vai agricultura. acabar com biodiversidade no local. Vai melhorar a de terras economia, não vai Mapuche. acabar com biodiversidade cultural. O Chile Imagina. é do tamanho de São Paulo, menor que São Paulo. Pelo amor de Deus, não existe uma Por biodiversidade isso, essa extrema manifestação aí de quase 2 Entendeu? milhões, essa Eu acho que manifestação existe- grande que teve, existe uma proporcionalmente, é muito mais Existe uma forte do que diferença. qualquer uma que teve aqui no Brasil. Isso que você tá falando é muito importante, que existe uma diferença básica, eu vou conceituar bem rapidamente, entre direito positivo e direito negativo. O direito negativo é aquele que tira de alguém, que estabelece exatamente o direito de povos originários, aí você tem que investir tudo aquilo neles, e o direito positivo é simplesmente aquele que cerceia a sua ação dentro da sua possível liberdade, ou seja, você não tem direito de matar alguém. Quando você cria um excesso de direitos positivos, você exatamente está estabelecendo a retirada de algum direito, de finanças de algumas pessoas, de dinheiro de algumas pessoas para emprestar a outros. Isso não dá certo, nunca dará certo, esse tipo de leis compensatórias. O Chile é um país liberal, deveria, se quisesse manter a estabilidade econômica da população, que é a principal atividade do governo, manter-se Vou ter que liberal. Se sabotar ele desse jeito, ceder tá a falando demais, chantagem, chega. vai ceder a chantagem de mais terrorismo. Próxima. Vamos lá. O Guga fechou, né? Vamos pra próxima? Fechou, né?